Salve, meus compatriotas. Vou mostrar aqui o outro projeto que eu tinha feito, que foi um projeto da calculadorazinha aqui, que a princípio eu pensei que ia ser um projeto simples, né? Mas quando a gente vai fazer algumas tratativas, fazer determinadas operações, a gente começa a ver que o trem é complicadinho, viu? Porque a gente pensa, só vai pegar dois números e fazer a operação que esses dois números que eu peguei, desses dois números que eu peguei. Mas tem determinadas coisas que dão um trabalhozinho, viu? Você digita um número, aí depois tem que fazer um determinada coisa. E aí, se você for fazer operações seguidas, também já é outra tratativa. Se você estiver trabalhando com números negativos e positivos, negativos já é outra coisa. Números com pontos, e aí deu um pouquinho de trabalho. Uma coisa que eu pequei nesse projeto, que é uma dica que eu dou para vocês com o aprendizado, foi que esse projeto eu estava tão empolgado quando eu estava fazendo ele, que eu geralmente costumo fazer determinado método ou fazer determinada coisa no código, por exemplo, algo específico, eu já faço o commit, já faço a explicação. Meio que seguindo baby steps, passos de bebê. Eu faço uma coisinha, claro que eu não só implemento uma linha e já comito, mas eu tento sempre fazer um método e aí eu explico aquele método, tipo, comito e explico o que aquele método faz, tentando seguir certa com certa verbosidade, com certa exemplificação, para que se eu precisar voltar para o snapshot antigo, eu consiga, né, lembrar, então foi esse commit que estava com esse problema, foi esse commit que estava funcionando antes de eu fazer isso. E aí dá para eu ir trabalhando. Mas nesse eu só sentei e fui codificando. Aí esqueci de dar um monte de dar um monte de commit. Na verdade eu não dei nenhum commit, tipo, eu só fui codificando de madrugada. E aí parava assim um pouquinho, almoçava, pá, depois ou dormia um pouquinho e depois voltava a codificar. E aí eu não segui não fiz igual eu fiz nos outros dois projetos, que foi nesse Cifra de César e o jogo da memória com Linux aqui, né? Eu não segui um, eu não consegui fazer nos commits. Eu uma dica para vocês é não façam isso, tentam seguir um padrãozinho, né? E comitando tudo certinho. Nesse projeto aqui da Cifra de César, eu fiz um vídeo explicando sobre commits, que eu sigo esse padrão aqui, ó, que é um estilo de commit, que eu tento sempre definir um título, depois eu exemplifico, se precisar topificar, eu topifico, né, e tudo mais, para ficar organizadinho o commit, dizer o que realmente eu fiz. Tem esse modelo aqui, se vocês clicarem, vocês vão ver que ele explica como é que é esse modelo aqui, ó. Então ali daqui, eu não vou falar porque não é o foco do vídeo, mas retornando, tá aqui, né? Sair do VI aqui, ou do VI do OBS, voltar pra cá, meus compatriotas. Deixa eu voltar pro meu perfil aqui. Pronto. E clicar aqui. Show. Beleza, eu vou mostrar aqui funcionando. 10.3 mais 6. 16.3. Se eu quiser fazer multiplicações seguidas, duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes duas. Pode estar tendo um delayzinho aí, né? Mas aqui tá certo, tipo, quando eu clico e tal, ele tá não tá demorando tanto não. Acho que é porque o OBS é pesadinho. Posso fazer 9 menos 3 que dá 6. Posso fazer assim, ó, menos 6 menos 6 que dá menos 12. Quer ver? Opa, travou aqui, foi? Deixa eu ver, ó. Menos 6 menos 6 que dá, menos 12, tá vendo? Não sei o que aconteceu ali, se foi porque eu não cliquei no menos, mas só testar de novo para ver se não tá com problema. Menos 3 menos 3 vai dar menos 6. Isso, tá certinho. 9 vezes 9 igual a 81. Se eu quiser fazer, por exemplo, 10 mais 3 dá 13. E aí 13 vezes 3 ele já vai dar o 39, tá vendo? Faz operações seguidas. 9 dividido
para zero vai dar infinito. Nesse caso ele não cai numa exceção porque eu estou trabalhando com double. Aí no Java só cai numa exceção se eu estiver trabalhando com inteiro. Se eu fizer 9 dividido por zero e os dois números forem inteiros, né? Eu estiver trabalhando com int. Se não me engano é isso. Aí dá infinito aqui. Só que aí depois eu trato para logo em seguida eu digitar algum número e ele continuar as operações. 9 mais 3. E aí dá 12. 72 dividido para 2, que dá 36, né? E se eu quiser fazer número com soma de números com vírgula, isso aqui, ó. 0.2 mais 0.33, né? Aí eu posso ir concatenando aqui, ó. 123 mais 7. No geral tá isso, né? Tá dessa forma. Tem várias tratativas aqui, por exemplo, se eu começar com negativo, aí vai dar menos 6 mais 3, aí tem que dar menos 3, né? E aí tem essas tratativas que dão um trabalhozinho. Essas tratativas assim de fazer tipo 2 vezes 2 vezes 2 e ir multiplicando dessa forma, né? Deu um trabalhozinho também. As classes que eu criei foi essa mesmo. Essa parte aqui é mais para criar o grid, aquele gridzinho aqui, ó. Ele cria esse grid, depois eu insiro os botões em outra classe, né, que é em outro método. Aqui cria o grid, né? Aqui a gente está setando um título, né? Nesse caso eu botei nesse método eu passei como falso aqui, que é o set resizable para não precisar ficar aumentando, para ele ficar estático aqui desse tamanho sempre, ó. Não ter o botãozinho de maximizar. Aqui eu trabalho com um arquivo também CSS para estilizar, que é coisa bem simples. Mas aqui a classe calculator, aqui tem mais a lógica, que tem um método build calculator, que é para construir a calculadora. Tem o método addDigit, que é aqui que está a parte mais lógica, né? Não está muito legível, futuramente eu penso em... porque foi muitas tratativas. Tem o método addNewValues no display, para adicionar os valores no display. Tem essa função aqui, ou esse método na verdade, que é para lidar com números negativos, com pontos nos números, né? Os dots, né? E trabalhar com números negativos também tem essa função. Vocês podem estar estranhando isso daqui, mas é uma enumeraçãozinha aqui, né? Eu tenho uma enumeração chamada label, e aí eu criei essa enumeração. Como ela é uma enumeração de strings, eu preciso de um método para, no caso de um get aqui, né? Um método para acessar o valor dela. Por exemplo, o 8 aqui na enumeração tá assim, ó. Que aqui é uma enumeração que tem esse método aqui, getValue, que pega o valor que está aqui, ó. 8. Aí ele pega esse valor. Eu pensei que ia ficar mais legível, mas depois eu vi que não ficou tanto, justamente por causa desse método aqui. Mas eu deixei por mais questão de aprendizado. Aqui eu crio o botão, né? Eu crio os botões e vou inserindo numa lista de botões, para depois eu acessar essa lista de botões e criar esse gridzinho aqui, ó, inserindo no grid. Primeiro eu crio os botões, né? Tem os botões aqui, eu posso criar um botão customizado sendo um operador e posso criar um botão também sem ser um operador, que são esses daqui. Aí eu passo essa string aqui, ó, quando é operador, para indicar que é um operador e ele estilizar azulzinho assim, ó. Como se eu tivesse, aqui eu tô simulando uma coisa acho que no HTML faz isso, você insere a classe lá, essa string no caso é uma classezinha que depois eu estilizo aqui, ó, operator. Eu estilizei de maneira simples aqui. E aqui eu trabalho com sobrecarga de construtores aqui, ó. É o mesmo é o construtor da mesma classe aqui, só que com sobrecarga, né? Que é ó, quando eu posso passar só o label, que é o nomezinho do botão, 1, 2, 3, 4, 9. Eu posso também passar o label como o class selector, que aí eu pego e adiciono no botão eu adiciono essa classe. E aí depois na estilizaçãozinha aqui ele se vira, né? De deixar azul.
Esses errinhos aqui é porque o Eclipse está... Como é um arquivo CSS, o Eclipse está indicando que não pode ter esse fx aqui, ó, na frente, tá vendo? Se eu tirar, não vai funcionar aqui no JavaFX, mas se eu deixar, fica com esses avisozinhos aqui, ó. Mas é do mesmo jeito do CSS normal, tá vendo? Color, font weight, overflow. Só que eu pego e só boto o fx na frente. Tem essas classes aqui. Aqui eu trabalho com sobrecarga de operadores. No Calculator é que está a parte mais lógica. Deixa eu fechar tudo aqui. Tem essa classe display aqui também. Que também eu adiciono uma classe para estilizar ela. Aqui é um construtor básico. Quando eu crio um display, ele já cria esse display desse jeitinho aqui, ó. É bom que fazendo isso, dá pra aprender uns conceitozinhos, né? E tudo mais, na prática mesmo. Acho que é basicamente isso, né? Tem essas três classes aqui, ó, no Entities. Calculator, Custom Button, que é para customizar o botão. Display, que é para criar o displayzinho aqui. Futuramente eu posso tirar não tem necessidade de eu criar um objeto display, né? Quando eu criar uma instância, né, eu posso mudar isso, mas por enquanto eu vou deixar assim. E aqui no Calculator tá a parte lógica, né? Futuramente eu penso em refatorar. Aqui, quando eu crio os botões, eu utilizei um for para criar os botões. Geralmente, quando eu vou inserir no grid, eu também coloco no for. Só que dessa vez eu tentei prezar pela legibilidade, porque se eu fosse colocar no for, eu ia ter que colocar várias condições aqui e poderia prejudicar na legibilidade. Porque aqui, se a gente parar para observar, dá para botar no for, né, e fazer algumas tratativas para lidar com essas colunas, porque percebe que segue um certo padrão, tá vendo? 222, 333, 444. E aqui também 000, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Essa parte pelo menos dava para botar no for. Só que essa parte aqui ia dar um trabalhozinho para tratar. Eu ia ter que tratar de jeito diferente. Essa parte também. Aí eu tentei deixar assim porque ficou mais legível, pelo menos pra mim, né? Acho que é basicamente isso. Ela tá cobrindo muita coisa. Eu espero que esteja cobrindo tudo, né? Até agora eu não achei nenhum erro. Tá meia. Não tá ainda bonitinha, mas tá cobrindo muita coisa. Tá fazendo muita conta certinha, né? 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. 8 dividido para 3, né? 7 vezes 3, que dá 21, mais 3, dá 24. Tá fazendo as operações bem bonitinho. 9 dividido para 9 dá 1. Tá tratando muita coisa boa, né? Se alguém encontrar um erro, notifica aí, porque sempre deixar errado, né, não é o intuito não. Mas ainda dá pra fazer, deixar ela mais assim, com a usabilidade melhor, porque por exemplo, 10, quando eu clico no, tipo, botei o 10 aqui. Quando eu clico no mais, eu queria meio que fazer esse botão, esse 10 piscar aqui, ó. Vou dar um pulinho pra frente, depois eu posso fazer isso para indicar que eu apertei no operador mais. Aí posso, deixa eu ver aqui, por exemplo, ó, perceba uma falhinha aqui. 10, ó, cliquei no 10. Se eu clicar várias vezes no mais, ele sumiu o 10, né? Só que se eu clicar no 5, ele vai somar certinho. Só que futuramente eu não quero deixar assim, mesmo ele clicando no mais várias vezes, eu poderia deixar o número lá, né? Esse é uma coisa a melhorar. Ele está fazendo a operação certa? Tá, mas a usabilidade isso não é bom para o usuário. Por exemplo, ele não dá erro se eu clicar assim, ó, menos, 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 menos várias vezes, tá vendo? Não tá dando erro. Aí se eu quiser botar o 6 aqui, ó, vai ficar menos 6 mais 2. No caso dá menos 4. Mas depois, por exemplo, se eu clicar o mais, ele vai ficar o mais aqui, ó, tá vendo? Ó, mais 6 menos 2, que tem que dar 4.
Só que aí se eu clico no divisão, ó, no vezes, eu não quero botar esse x aqui, né? Futuramente eu posso tirar. Só deixar o menos ou mais, né? Aí, 9 vezes 9, 81. Tá fazendo a operação certa? Tá, mas posso melhorar na usabilidade. Mas, por enquanto, o meu intuito era fazer o quê? Praticar, né? Praticar, eu gosto de fazer isso. Pegar o projeto, botar a mão na massa, né? É, tipo, se... eu quero também depois tentar fazer projeto com outras pessoas, porque aí eu acho... É o intuito porque vai simula um ambiente de trabalho, né? E também ver as ideias das outras pessoas. Uma pessoa pode trabalhar numa determinada função, né? E aí melhorar determinada coisa, refatorar o código, procurar erros. Acho isso massa. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu.